Glória a Deus. Amém. Deus é bom o tempo todo e em todo tempo. Deus é bom. Casa cheia, isso é bom porque são almas. Estamos sendo preparados para ir para casa um dia. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de saber que os diáconos fiquem atentos. Quero reconhecer hoje, agora, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se você entrou aqui hoje, é visitante de primeira vez, levante sua mão para a igreja. Olha, tem 3, 4, 5. Fique em pé, tem muita gente, algumas pessoas, na verdade. Lá atrás, tem aqui, casal aqui no meio. Tem uma menina aqui. Vamos dizer para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Muito bem-vindos, obrigado, pode sentar. Se não tiver uma igreja e quiser fazer dessa igreja sua família, estamos aqui para acolhê-los em nome de Jesus. Pedir o louvor para sentar, de preferência no palco, né? Como nós fazemos na Assembleia de Deus, senta aqui no palco. Aqui é tanta humildade que... tem um lugar ali guardado, né? Tem lugar, então tá bom. Aqui é tanta humildade que quem sobe no altar só o louvor para sentar, né? Não precisa ser pastor não, tá vendo aqui? Que igreja humilde. Então pode ir para o lugar sentar. Eu pensei que não tinha local. Eu vi as cadeiras ali. Então foi fake news que mandaram para mim uma notícia falsa, dizendo que não tinha lugar. Foi Wagner. Pastor Wagner em treinamento, líder dos diáconos. Depois eu converso com ele no gabinete. E dizer, eu te amo, meu negão lindo. Aleluia, eu vou ministrar, depois vamos fazer a ceia. Minha esposa vai estar me ajudando hoje. Para terminar, como diz os irmãos da Assembleia de Deus, terminar os trabalhos. A irmã Cássia vai estar. A irmã Cássia terminando os trabalhos, amém? Deus é bom. Então, irmãos, Deus me deu uma palavra e nós temos uma didática chamada Espírito Santo, amém? Nós não temos nenhuma técnica humana para fascinar ninguém, nós temos a unção, é a nossa técnica do Espírito Santo. E ele sempre me dá algo que parece que é novo, mas não é. Só que a didática que ele imprime é diferente. Amém? Quero dizer, Aleph, que você está muito bonito com esse corte de cabelo. Deixou você mais magro. Aquele corte cheio deixa seu rosto redondo. Parece que tem 200 quilos. Você emagreceu e ficou mais bonito com esse corte. Então, vamos lá. Eu não sei se Fran gostou, mas eu gostei, né? O que importa é Fran gostar, não é? Filhos, são assim mesmo. Eu sei porque eu casei, né? Não é minha mãe, é profeta. Então, hoje eu quero ministrar algo muito importante. Agora eu quero que você entenda que é algo que você tem que praticar. Não adianta só ouvir essas verdades. Nós precisamos praticá-las, colocar em prática. É batalha mesmo, o diabo ele vai vir e você precisa resistir a ele. E eu vou lhe dar uma forma muito poderosa para você avançar em etapas na sua vida que talvez você esteja muito enganchado com o diabo. Porque o diabo, às vezes, ele não precisa de uma brecha, entre aspas. Lógico que ele entra numa brecha. Mas ele vai forçar a porta para criar uma brecha. Ele não vai ficar com educação, olhando para você dar uma brecha. Ele vai forçar. Ele vai gerar situações para você não ofertar, não dizimar, não congregar, ficar chateado, ter medo, ter ansiedade, vai colocar pensamentos, situações. Ele vai forçar a porta para você dar uma oportunidade, uma brecha para ele. E hoje eu quero lhe ensinar algumas coisas, porque maior, bem maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Eu gosto de ficar com a mão no bolso, então... Me desculpe, viu? E às vezes eu gosto de adorar com o coração. Eu, às vezes, não adoro com as mãos, com o coração. Aí eu fico assim com a mão, eu digo, meu Deus, o povo vai olhar, pensa que eu estou distraído. Aí eu levanto por levantar. Mas no meu coração, minha mão, meu corpo, está todo já adorando ao Senhor. Mas eu gosto de adorar assim. E Deus recebe, amém? Deus é bom. Então, hoje eu quero falar sobre a melhor terapia para o cristão. Amém? Nós, nesse século 21, principalmente, há um aumento de doenças da alma, doenças
psicossomáticas, situações. Nós mesmos, pastores, obreiros, ministros, somos alvos de ataques diabólicos que causam em nós um efeito, causa e efeito. E, às vezes, traz ansiedade, medo. Somos tentados a ficar com medo, ansiedade. Mas nós temos um recurso. E esse recurso não pode ser excluído de nossas vidas. Não pode ser desconsiderado. E temos ouvido muito sobre terapia, mas hoje eu quero apresentar a terapia celestial. Existe um método de cura de Jesus, existe uma estratégia de prosperidade de Jesus, como existem técnicas humanas para cura, técnicas humanas para prosperidade, mas também existe uma técnica divina, como existe humana. Essas técnicas humanas são ruins? Não são. Trabalham em parceria com Deus. Amém? Mas eu quero lhe apresentar hoje um recurso que é de grátis. Diga comigo, de grátis. Amém? É de grátis, 0800. E está disponível 24 horas. Você só precisa sentar no divã. O divã você não senta, na verdade você se ajoelha. Amém? Mas se quiser ficar sentado como eu, o maior evento da história da igreja foi quando estavam todos assentados. Foi para quebrar as pernas dos religiosos, nem que é hora de joelho. Todo mundo estava sentado. Deus disse, eu não vou derramar o Espírito não, que eles estão sentados. Não, derramou. Amém. Eu gosto de orar sentado. Deitado, em pé, às vezes de joelho. O mais importante é que quando você orar, o seu joelho, o seu coração esteja de joelho. Amém. Aleluia. Então, eu descobri durante todos esses anos esse recurso chamado poder do Espírito Santo, ou Espírito Santo. Nós não podemos, não dá para viver mais desconsiderando ou excluindo o Espírito Santo de nossas vidas. Não dá mais. Então, uma coisa muito importante, algo muito importante que precisamos saber dentro desse contexto, dessa visão cristã do Espírito Santo e dos recursos, é que o Espírito Santo é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus agindo na terra. Eu vou ler uma passagem, a mídia fica atenta. Eu não vou ler na King James essa passagem, ok? As outras passagens eu vou ler na King James, mas essa eu vou ler na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Aqui em Atos 5, versículo 3 e 4. Só para você ter uma ideia. Disse, Atos 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Sabe, esse verbo encher é interessante. Outro dia eu ministrei, não quero me atentar nele hoje. Mas só para você ver como o diabo trabalha. Ele não trabalha em um momento. Encheu denota uma atitude habitual, repentina. Todos os dias, aos poucos. Ele joga uma. Amém? Por quê? Se ele vier logo de vez, ele vai ser percebido. Amém? Então, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a... Amém? Mentir ao Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, é blasfemar e mentir contra Deus. A Bíblia diz, por exemplo, 2 Coríntios 3,17, agora na King James diz, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Amém? O Espírito Santo é Deus, o Senhor é o Espírito. Na criação, em Gênesis 1, do 1 ao 3, diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma, vazia, a escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus se move na terra através do Espírito Santo. Amém? E disse Deus, haja luz, e houve luz.
E se formos olhar no versículo 26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, do Espírito Santo estava lá, do Espírito de Deus, Ele é Deus. Então o Espírito Santo estava na terra. Diga comigo: o Espírito Santo estava na terra e está hoje como agente de Deus, Criador. Amém? E observe que Deus falou: haja luz e houve luz. Quem trouxe a luz, diga Deus. Através do Espírito. E houve luz, por isso que Paulo diz, por exemplo, em Efésios 6,17, usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, falar as palavras de Deus libera a atuação do Espírito. Se você quer disponibilizar para você, tornar disponível o poder do Espírito Santo, você precisa falar a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Porque o Espírito Santo não vai agir fora da palavra. Ele inspirou homens a escrever a palavra. Ele não vai agir na incredulidade ou em princípios que quebram a palavra, em ideias, em situações que barram a palavra. Amém? Por exemplo, 2 Pedro 1, versículo 20, estou só pontuando, mostrando que Ele é Deus e que Ele age. 2 Pedro 1, 20 diz e 21. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porquanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo é Deus conosco na terra, para nos inspirar e nos ajudar. Ele está na sua vida para. Amém? Vamos lá agora em João, capítulo 14, para começar a mensagem. João 14, versículo 16 ao 18. Eu falo isso para começar a mensagem, para trazer um impacto, né? Já comecei. Aleluia. Estou brincando com você, falei por causa disso não. É porque eu estava introduzindo mesmo. Agora eu vou entrar no que eu quero falar, mostrando que o Espírito Santo é Deus. João 14, versículo do 16 ao 18. Pergunta para o seu vizinho se está tudo bem com ele, se ele está entendendo, está tudo bem. Se não tiver, diga que eu faço uma revisão. Amém? E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará, porque Jesus ele era o único que tinha o Espírito Santo na terra, dentro dele, nessa situação, nesse momento. E Ele está falando agora do futuro, do que vai acontecer quando Ele subir. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado. Por quê? Ele disse outro, porque Ele era um. Jesus era o Consolador, o Paracletos, o advogado dos seus discípulos. Ele era aquele que provia os milagres, a cura, libertava. Se alguém precisasse de uma palavra, de um consolo, ia até Jesus. Ele agora disse: eu vou dar outro. Estão pegando já, né? Então o Espírito Santo não está na sua vida para você cair debaixo de um sangue. Não é só para isso. É para muito mais. Nem para falar terra, nem para ficar. Não. É muito mais do que isso. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Meu Deus, Ele nunca mais vai deixar você. Até quando você partir da eternidade, Ele vai ficar com você. Daqui a 1 milhão de anos, Ele vai estar com você. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estava ali entre eles, e estará em vós. Eles falam do futuro, dentro deles. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, observe que Jesus disse que não deixaria os discípulos órfãos, que voltaria, ou seja, Ele estaria em nós,
Deus está em nós, Jesus está em nós, através do Espírito Santo hoje. Amém? Outro, essa palavra outro, eu vou dar outro, significa alos. Alos significa outro da mesma, é a palavra alos, outro da mesma espécie. Ou seja, na ausência de Jesus, o Espírito Santo faria o que Jesus fez quando estava fisicamente com os discípulos. Ele faz hoje. Então, quem precisava de uma cura, de um milagre, ia até Jesus. E hoje? Está em nós. Amém? Está em nós. Nos tempos bíblicos, no ministério terreno de Jesus, ele era o único que tinha o Espírito Santo. Quem precisasse de uma palavra, de um consolo, de uma cura, de um milagre, de uma provisão, ia até Jesus. Ele vai ali e pesca um peixe, espera aqui que eu vou multiplicar, vou fazer um milagre. Agora, nós como igreja, vamos até o Espírito Santo para dar algo a alguém. Eita glória. E essa palavra, o Espírito da verdade, nós sabemos que a verdade é aletheia. A-L-E-T-R-H-E-I-A. A-L-E-T-R-H-E-I-A. Que é a verdade de Deus, ou a verdade das Escrituras, da palavra. Amém? E eu gostei da King James, nessa versão, porque algumas versões falam, eu vou dar um consolador, né? Outro consolador. Mas essa palavra é a palavra paracletos. Paracletos significa para, ao lado, e kalel, chamado. Vou dar alguém chamado para estar com você, ao seu lado todos os dias, dentro e conosco. Vocês estão comigo? Então, paracletos. E essa palavra paracletos era, na época, um significado técnico de um procurador que representa alguém no tribunal. Ou seja, um advogado. Por isso que eu gostei dessa versão da King James. Você vai ter um outro advogado. Alguém para lhe ajudar, para mediar, para advogar, para lhe aconselhar, para lhe defender. Obrigado pelos amém. Então, qualquer luta ou dificuldade que passemos, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo quer agir. Amém? Não tenho dúvida. Por exemplo, João 15, 26 diz: quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para a voz da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ele vai manifestar, e se você for continuar o versículo 27, nós também vamos testemunhar, testificar da verdade da palavra, da verdade de Deus, nós vamos usufruir. João 16, versículo 13 ao 15. Passa um dedo assim, quem está com a Bíblia de folha. João 16, 13 ao 15 diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, isso é um divisor de águas, amém? Quando ele vier, diga, ele já veio. Jesus está falando de mudanças aqui, que precisamos abrir os nossos olhos e atentar para elas. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por ouvir. Presta atenção que essa palavra verdade é aletheia, é a verdade de Deus a nosso respeito. A verdade da dimensão de Deus inclui tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. Nossa cura, nossa libertação, nossa santificação, nossa alegria, nossa saúde, o que você imaginar, nossa provisão. Ele vai nos guiar para usufruirmos dessas bênçãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia. Se você atentar e estudar profundamente as Escrituras, você vai entender que nada é por acaso. Quando você lê, por exemplo, Gálatas 3, 13, 14, você vê o final do versículo 14 que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, né? E recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Porque o Espírito Santo é a garantia de que nós somos sarados, somos salvos, somos abençoados, podemos fazer milagres, podemos receber cura,
podemos viver com alegria, podemos andar na dimensão de Deus. Ele disse, olha, se você nascer de novo, você vai poder ver no reino de Deus e vai poder entrar no reino de Deus. Você vai ver nessa dimensão. Está disponível. Amém? Então ele diz, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim, por isso é que eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o revelará a vós. Então observe que o Espírito Santo está em nossas vidas para nos defender, nos guiar na verdade das Escrituras, falar conosco, revelar o futuro, glorificar a Deus através de nossas vidas. E se formos aprofundar esse estudo, nós vamos ver que Ele está nas nossas vidas para manifestar vida, para manifestar cura. Romanos 8,11, por exemplo, diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. E se formos aprofundar mais ainda esse estudo, você vai ver que Ele lhe ungiu com óleo de alegria, Ele lhe deu poder, Ele lhe deu a alegria dEle, a mansidão dEle, o fruto dEle, o domínio próprio, todos os recursos que nós precisamos para viver e crescer. O Espírito Santo veio para interagir conosco. Diga para o seu vizinho, você não está só. Como eu posso, agora, entrar nessa dimensão de reino? Como eu posso? Racionamento de água. Major, diminuir o tamanho da jarra. Não dá não para ser pastor nessa igreja, eu vou para a Zona Sul. Estou brincando, eu estou brincando. Vou ligar. Darren, meu apóstolo, olha, diminuir a jarra do meu racionamento de água. Olha lá, como ativar esse recurso divino? Diga, eu tenho um recurso divino. Amém? Aleluia. Como ativar? Vamos lá. Efésios 6, versículo 17. Tem algum sindicato dos pastores, alguma coisa assim? Tem não? Falar se der ideia, pastor Samuel vai criar esse negócio. Ele vai criar o sindicato para expulsar os pastores, os pecadores. Efésios 6, 17. Olha como começa na King James. Usai. Amém? Usai. Está aí a King James. Usai. Então é um recurso. Deus espera que você utilize. Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão bem? Está tudo bem? Amém. Aleluia. Você vai cear, não vai. Você vai para o céu, você vai cear. Então fique à vontade, fique bem. Não é o ofertório agora, é depois. Amém? Usai, recurso divino. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso significa dizer que quando eu oro a palavra, falo a palavra, declaro a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar. Então, a forma de usar o capacete de salvação, a espada do Espírito, e vestir toda a armadura de Deus, que está nos versículos anteriores, amém, é oração. Oração em línguas, é declaração de fé na palavra pela fé, como veremos aqui no versículo 18. O 18 diz, orai no Espírito, referindo-se à oração em línguas. Essa expressão em línguas, ou orando na dimensão do Espírito, dependendo do Espírito. Quem ora em línguas depende do Espírito para orar. Você está orando nele, orando no Espírito. Você está mergulhando nele quando você ora em línguas. Você está comungando com ele.
Diga, isso é ter comunhão com o Espírito Santo. Agora me pergunte, pastor, o que é ter comunhão? É ter tudo em comum. É gostar da mesma coisa. É usufruir da mesma coisa. É pensar da mesma forma. Amém? Em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim. Paulo está dizendo que a melhor forma de orar por alguém é orar em outras línguas. Ele está dizendo, ore por todos os santos, mas ore por mim. Como Paulo queria que orasse por ele? Pai, eu coloco agora o apóstolo Paulo. No decorrer da oração, o Espírito Santo pode até dar uma direção para você. Mas a melhor forma é orar em línguas. Amém? Por quê? O que é que diz lá em 1 Coríntios? Vamos lá rapidinho, eu ia citar só para você. 1 Coríntios 14, 14. Porque quem ora, olha o que Paulo diz aqui, pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Aleluia. Então se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora. Então podemos contextualizar da seguinte forma, se você for ler os primeiros versículos de 1 Coríntios 14, no contexto, quando você ora em línguas, o seu espírito ora falando mistério com Deus. O seu espírito ora pela influência ou pelo poder do Espírito Santo, em sintonia com o recurso do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Então, quando ele diz aqui, orando no Espírito, orai por mim, ele está se referindo a orar em outras línguas, porque se eu oro em língua, meu espírito também ora. Você está comigo? E ele diz aqui, o meu intelecto fica improdutivo. Deus não quer saber das suas técnicas intelectuais. O seu intelecto fica improdutivo. Amém? Em que sentido? No sentido de ser um recurso divino, humano. Não é um recurso natural, mental, intelectual. Ele diz, fica improdutivo porque o meu espírito começa agora a produzir. Produzir o quê? Alegriar, produzir resultados. Produzir o que é cura no seu corpo, saúde, direções, ideias, inspirações, poder. Tudo que está lá em João 15, 26, João 16, 13, 14. Tudo que está lá em João 14, 16, 17. A produzir o que está em Romanos 8, 11. A produzir o que está em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito da imagem do Senhor. A produzir Cristo em nós. A produzir a ousadia de Cristo em nós. A alegria, a mansidão, o domínio próprio, a força, o poder. Então a mente fica improdutiva porque não é uma oração intelectual ou natural. É sobrenatural. Não é recurso humano, é um recurso divino. A mente fica improdutiva porque é um momento onde você sai de cena e o Espírito Santo toma a frente. Você está orando no Espírito Santo e ele começa a produzir. Amém? Quer ver uma coisa que eu gosto? Já ensinei várias vezes para vocês. Atos 2,4. Vai lá rapidinho. Atos capítulo 2, versículo 4. Está aprendendo amanhã. Está aprendendo? A senhora veio aqui para aprender, viu? Nós aprendemos muitas coisas agora. Isso é visão de corpo. E a senhora vai aprender. Porque a unção na vida da senhora vai aumentar. Tudo aquilo, diga comigo, tudo aquilo que nós temos consciência, aumenta. Amém? Consciência de Deus de dentro para fora. A vida de Deus. A imagem de Deus sendo reproduzida em nós. Aleluia. Esses dias eu estava, Senhor, ora agora. Estava enfrentando muitos ataques. Eu disse, ora agora pelos meus sentimentos. Comecei a orar em línguas. Orar em línguas. Oh, não tem terapia melhor. Não tem terapia melhor. Vamos lá, vamos chegar lá.
Atos 2,4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, diga comigo, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Se eu oro, meu Espírito ora, fala mistérios, segredos divinos com Deus. Então, todas as vezes que nós oramos em línguas, há uma concessão. De quê? De poder para falar. Há uma inspiração sendo liberada. Há uma transferência da vida do Espírito para nosso Espírito. Todas as vezes que oramos em línguas, há uma transposição dos rios de Deus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso falando do Espírito Santo. Então há uma transferência. É a primeira evidência física do dom do Espírito, ou do poder do Espírito. Quais são as outras? O Espírito Santo vai abrir a porta. A oração em línguas vai abrir a porta. Quais são as outras? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, poder, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, fé, as visões, as revelações e muito mais que não está lá em 1 Coríntios 12. Curas, milagres, dons de curar, poder. Olha quanto nós estamos perdendo tempo em abrir mão desse recurso. Paulo foi ao terceiro céu. Paulo foi adiante em muitas áreas da vida dele, mas ele disse, oro em línguas mais do que todos vocês. Ele estava dando um grande segredo. E todo o conhecimento intelectual ele considerou esterco. Porque ele disse, eu desejo conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. Eu acho que é Filipenses 3,10. Aleluia. Vamos aqui. Romanos 8, 26. Eu vou ler o 26 e 27. Depois vamos voltar em algumas palavras aqui. Vamos encerrar com esse texto. Romanos 8, 26 e 27, na King James diz, do mesmo modo, ou semelhantemente ao que Cristo fazia quando estava na terra. Ele intercedia por nós, ele curava. Do mesmo modo, Jesus é para nós, o Espírito Santo é para nós hoje, o que Jesus era para os discípulos. Como seria você se Jesus estivesse fisicamente aqui hoje? Como você ofertaria se Jesus estivesse aqui para receber sua oferta? Ele está aqui. Como você iria adorar? Louvar a Deus se Ele estivesse aqui? Ele está aqui. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Você só precisa crer, perceber. Ele está aqui. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia, Ele está para isso, em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda dos corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, do mesmo modo, semelhantemente, o Espírito nos auxilia nas fraquezas. Essa palavra auxilia ou ajuda. Coloca aí, por favor, meu filho. O primeiro slide é antelípesis. Antelípesis significa segurar junto com contra. Significa trocar o peso ou o fardo. Significa tomar a frente. Ele não é um advogado, ele não é ajudador. Ele não é aquele que pega a sua procuração. Ei, nós temos uma lei, nós temos uma Constituição
Mas se você não contratar um bom advogado e o advogado não fizer uma petição para o juiz, os seus direitos você não vai usufruir não, papaizinho, nem mamãezinha. É por isso que existe advogado na terra. Então ele nos auxilia ou nos ajuda nas fraquezas. Ele segura junto com contra. Significa trocar o peso ou o fardo. Então orar em línguas é dizer, Espírito Santo, tome em frente nessa área. Orar em línguas é como se você fosse brigar e chamasse ele. Orar em línguas é usufruir de todos os recursos que o Espírito Santo tem disponível, das habilidades que ele tem. Você tem um amigo que tem habilidade, você tem um amigo que é eletricista, que sabe pintar. Orar em línguas é dizer, rapaz, me ajuda a pintar essa casa. Rapaz, meu computador deu um pau ali, deu um problema. Mas o seu amigo, ele entende, ele é o cara. Ele, isso é besteira, me dá, faça assim. Tem cara que é tão bom que diz assim, olha. Não, me dê aí o númerozinho ID desse computador. Minha casa mesmo mexe. Eu tenho colegas assim. Estava em casa e da casa dele ele mexeu no meu computador. Eu dei o número lá de identificação. Da casa dele, já resolvi. Pergunta o que é isso? Diga comunhão. Eu estou usando a habilidade dele. A habilidade dele é minha. Eu estou usufruindo. Se a gente for puxar 1 Coríntios 2, que o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, que Ele está para mostrar tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, mas Deus revela pelo Espírito. Então Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Fraquezas é a palavra atenésia. Atenésia é a capacidade de produzir resultados. É um termo também usado para qualquer enfermidade ou limitação que você tenha. O Espírito Santo quer pegar junto. Tem terapia melhor do que orar em línguas? Para mim não tem não. Se eu tenho amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, eu não sei qual é a sua arma, mas a de Deus é poderosa para destruir fortalezas. Então ele pega junto. Então do mesmo modo o Espírito Santo segura junto conosco, contra qualquer situação, ele troca o peso ou o fardo, ele toma a frente e nos ajuda em qualquer incapacidade ou doença que exista, ou qualquer limitação que faça você improdutivo. Porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, ou gemidos inexprimíveis. É a palavra embrimumai. Embrimumai é mover-se em força. Ele geme junto com você, ele move-se em força. E expressa com isso a profunda locomoção. Comoção, melhor dizendo, do Senhor, quando se perturba com algo. Ele não está satisfeito. É a mesma coisa de você ir para um estabelecimento e dizer, Espírito Santo, você pode pagar a conta? Comer e usar os recursos. Agora eu pergunto, existe uma terapia melhor do que essa? Aleluia! E aquele que sonda os corações escuta perfeitamente com a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Então, orar em línguas é colocar o Espírito Santo de Deus na frente de qualquer situação, qualquer limitação, qualquer problema. Não existe nada impossível para Deus. E às vezes nós não sabemos o que fazer. Uma coisa eu sei, o que mais precisamos fazer é Espírito Santo, eu oro agora por esse
sintoma, eu oro agora por essa dor. Espírito Santo, me ajude. Ele vai dar uma direção, ele vai manifestar a cura, ele vai fazer algo. E de repente, Senhor, estou inquieto, não sei o que está acontecendo, porque eu estou passando por isso. Aí você começa a orar em línguas. Ora por essa situação agora, orando em línguas. Daqui a pouco o Espírito Santo diz: olha, isso é preocupação. Isso é medo, isso é brecha, mas eu estou com você. Aí começa a ministrar, ele lhe leva para a palavra. Aí vai, manifesta a cura, lhe fortalece. Porque quando você ora em línguas, você está se vestindo de toda a armadura de Deus, ao qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não deve existir para a vida do verdadeiro cristão nada que traga mais segurança do que a presença de Deus, do que a oração em línguas. Irmãos, eu quero dizer para você, eu não sou louco. A fé é loucura para quem perece. Mas eu quero dizer para você também, eu não sou desequilibrado. Eu estou trazendo uma dieta equilibradíssima para o verdadeiro cristão. Uma vida em Deus que precisa ser descortinada. Faço uma alusão a Efésios 1, 16, 17, 18, quando Paulo orou para que os olhos dos irmãos de Éfeso fossem iluminados para enxergar aquilo que já existia. Não era para enxergar algo novo. Porque se você não enxerga pelo Espírito, você não recebe, você não usufrui. E conhecereis, e a verdade. E às vezes nós não praticamos porque falta conhecimento. E o povo que não tem conhecimento de Deus perece. A minha oração hoje, acabando o meu sermão, é que você tenha desejo por Deus. E que você ore mais em línguas. Que você ore mais em línguas e pouco em português. E quando for orar em português, o Espírito Santo vai lhe guiar para o que orar em português. Deus quer que você ore em línguas e ore no entendimento. Mas um entendimento influenciado, renovado, guiado pelo Espírito Santo. Ele vai lhe mostrar coisas que você ainda não viu. É como Paulo disse, aquele que ora em línguas, ore para que possa interpretar. Mas o orar para que possa interpretar não é pedir interpretação, é continuar orando com zelo em línguas. Ele diz, buscai com zelo. Então comece a orar em línguas com zelo, porque a interpretação vai chegar. Então existem recursos maravilhosos no Espírito Santo que eu preciso fluir para minha alma sossegar. Existe uma paz, existe uma confiança nele. Eu vou dizer, ninguém nesta sala, nessa família Verbo da Vida Lamarão, crê mais do que no Espírito Santo, do que o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é Deus aqui. Ele é uma frequência de Deus que você pode entender. Ele é a voz que você pode discernir, porque a voz de Jeová é estrondosa, ninguém suporta. Aí Deus equalizou. Amém? Simplificou. Vocês estão comigo? Para nos alcançar. Aleluia. Não existe mais poderoso, nada mais poderoso do que Ele. Precisamos, para ontem, Cássia, orar mais. Eu preciso orar mais em línguas. Eu preciso. Eu tenho dito, Senhor, eu oro em línguas por fulano. Eu oro em línguas por ciclano. Começa a orar em línguas. Eu oro em línguas por esse sintoma. Eu oro em línguas por isso no meu corpo. Aí começa a orar em línguas, O que é que eu estou ativando? A vida de Deus. Os recursos celestiais. E Ele está pegando junto, contra. Ele está com você para interagir. Então, não existe uma terapia melhor do que orar em outras línguas. E mesmo que você não saiba, que você não diga, Senhor,
você, quando começar a orar, ele vai começar a tomar frente. E ele vai começar a sondar as suas necessidades. Às vezes havia a imagem de alguém e você começou a orar. Orar por pessoas. Às vezes você está orando, vem a imagem de alguém que você nem conhece. Mas ele está ali usando. Uma coisa eu sei, ele quer se mover. Se ele tinha zelo em se mover sobre a face das águas, imagine ele sobre você. Que é a imagem e semelhança dele. Dentro de você, uma obra dupla do Espírito. Ele está dentro de você e sobre você. Dentro para você se santificar, crescer, e sobre para você fazer a obra de Deus através da unção dele, que despedaça todo jugo. Diga, a unção do Espírito Santo despedaça todo jugo, a começar da minha vida. Eu não tenho dúvida que, quando Paulo disse, por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele colocava pessoas diante de Deus, pessoas orando, intercedendo, orando, intercedendo. Se prepare para ver coisas maravilhosas. É por isso que estamos ensinando a palavra, profeta Rita. É por isso que o Espírito Santo lhe trouxe aqui, para a senhora navegar com segurança no sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra vai nos dar um parâmetro. Até o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E não é de se admirar, porque nem todo sobrenatural é de Deus. E o Espírito Santo vai nos guiar para andarmos no sobrenatural da palavra. A palavra que ele nos diz é espírito e vida. Então o Espírito de Deus vai nos guiar em toda a palavra. E todo o conhecimento que nós estamos adquirindo da palavra, a gente vai se mover nele. E a senhora vai se mover, o diabo não vai conseguir lhe enganar em momento algum, porque a senhora já sabe o que a palavra diz sobre isso. Paulo disse, olha, mesmo que venha um anjo do céu, olha um anjo, algo sobrenatural, e diga, isso e isso seja anátema, porque isso não é de Deus. As Escrituras dizem isso. Então o Senhor está nos direcionando para navegarmos com segurança no sobrenatural de Deus. Sem meninice, sem blá, 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 sem engano algum, mas pelo Espírito. Amém? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então você e eu precisamos orar mais em línguas. Orar mais em línguas, mergulhar mais nas coisas do Espírito. Estudar mais a palavra, ler bons livros que fazem uma referência na palavra da verdade. Nós podemos falar, nós falamos muito das literaturas de Bonhoeffer, porque ele foi um homem guiado pelo Espírito e pela palavra desde o começo, um estudioso, profundo, um homem de oração, um homem que andava em amor. Se você ler os livros dele, você vai ver que maravilha, como faz referência às Escrituras. É um estudo das Escrituras. E lendo esses livros, lendo as Escrituras, é suficiente. A Bíblia é suficiente. E ler livros que fazem uma referência às Escrituras. Quando você diz, não, isso que esse cara falou, não, essa música está errada. Não foi o Espírito Santo que inspirou. Dizer que somos miseráveis, pecador. Eu não sou miserável, pecador. Eu estou nova criatura em Cristo. Dizendo que Deus está me provando, me botou para me queimar. Não, Deus não faz isso. Aí você vai começar a discernir. E o Espírito Santo vai poder lhe guiar. No que falar, como falar. Amém? Está tudo bem aqui? Vamos orar um minuto em línguas.